você não me deu ósculos santos, né? Que é beijar no rosto, é um costume entre os judeus. Você não fez muita cerimônia, mas essa mulher pecadora, desde quando eu entrei aqui, ela não deixa de me beijar e não deixa de... E ela colocou esse perfume caríssimo, né? Valia 300 denários, são 300 dias de salário de um soldado romano, é quase um ano de trabalho, estava ali naquele frasco. E ela honrou ao Senhor Jesus, e ele disse: olha, a quem é muito perdoado, também há um agradecimento muito maior. Então, quando o pecado é a um nível que nós colocamos, às vezes, um pecado pequeno, e esse pecado é perdoado, nós não damos muita ênfase ao perdão do Senhor por nós, mas daquelas pessoas que transgrediram de uma forma tão grandiosa, de uma maneira que gerou, né, na verdade, um impacto tão grande, esse pecado cometido. Quando essa pessoa é perdoada, a ação dela em agradecimento a Deus é muito maior, e aonde havia um pecado maior, a graça de Deus foi maior, porque ela superabundou naquilo que havia como pecado, para que esse pecado não tivesse mais efeito contra essa vida. E é assim o amor de Deus sobre nós, é uma graça superabundante para estar acima dos nossos pecados, porque quando nós confessamos os pecados a Ele, em arrependimento, Ele nos perdoa, Ele nos recebe e Ele nos coloca na posição de filhos de Deus. Essa é a posição melhor que nós podemos ocupar, e servo do Senhor, aqueles que estão aptos agora a obedecer a sua palavra, é pela graça de Deus. E essa graça está sendo derramada sobre nós hoje, esse amor de Deus. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, no versículo 7, Deus vai dizer que tem duas varas para a correção das suas ovelhas. E nós vamos ver qual é o nome dessas duas varas no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 11, versículo 7, diz assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, aos pobres as ovelhas do rebanho, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Então a graça de Deus é uma vara. Que vara que é essa, gente? Vara, nós vemos na palavra de Deus que é um instrumento para educar, e é muito bom que essa vara chamada graça de Deus esteja sobre a nossa vida. É porque nós somos educados pela graça do Senhor. Não é uma ação agressiva contra nós, mas é uma ação acolhedora. E a graça de Deus vem para nos acolher, ela vem para nos acariciar, ela vem para nos ensinar com amor. E esse amor de Deus expressado ao nosso favor é a graça dele que nos acolhe, que nos arrebanha, que nos leva para junto dele, como proteção de Deus sobre nós. É isso que nós precisamos, ser protegidos, guardados pelo Senhor nessa vara que se chama graça de Deus. Então, quando a palavra de Deus vem sobre nós, talvez você pense: o pastor está batendo muito hoje, ele está usando uma vara, um cajado ali para nos bater. Cajado não é para bater, cajado é para trazer a ovelha de volta. Vara sim, vara é para bater, para corrigir, mas essa vara para corrigir também é uma vara que tem um nome que se chama graça de Deus. E a outra vara é a vara da união, é para nos unirmos a Deus e unirmos a igreja em torno de alguém que faz algo sobrenatural sobre nós e derrama o Espírito dele para gerar unidade na igreja. E é muito bom nós estamos reunidos diante do Senhor. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez, glorifica Ele. Zacarias capítulo 12, versículo de número 10. Deus vai dizer que derramou sobre nós um Espírito, e esse Espírito é o Espírito da graça. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito
e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Havia um Espírito de graça sendo derramado. Sabe por que Jesus morreu lá naquela cruz? Sabe qual a principal causa da morte de Jesus lá na cruz? Eu e você. O nosso pecado fez com que Jesus manifestasse o amor de Deus lá naquela cruz. Por isso Deus derrama agora um Espírito de graça sobre a casa de Davi, sobre Jerusalém, e derrama sobre nós também, para que nós possamos plantear, possamos chorar por aquele que se entregou lá na cruz do Calvário. Mas é um choro de agradecimento, é um choro de arrependimento, é um choro que provoca em nós uma mudança, uma transformação, é um choro de saber que nós fomos os culpados da morte dele, mas ele, pelo seu amor, se entregou e ele ressuscitou, e essa é a nossa esperança, de que nós ressuscitaremos também com ele. Essa é a nossa esperança. Jesus derrama essa graça dele sobre nós, e essa graça é para que nós possamos proclamar aquilo que ele fez por nós. E aqui em Marcos capítulo 10, eu quero ler a partir do versículo de número 6 em diante. Nós vamos falar dessa graça, porque é uma graça que não é para estar presa em nós, paralisada em nós, é uma graça que nós podemos manifestar para outros. Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 10. Mateus 10, no versículo de número 6. E diz assim: olha, mas de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dais. Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam sair evangelizando, pregando, e ali expulsando o demônio, expelindo os demônios, curando os enfermos. E ele disse que era para anunciar que o reino de Deus era chegado. Tudo isso, ele disse: olha, de graça recebeste, de graça dai. Foi pela graça que foi derramada sobre a vida desses homens, que agora se tornam pregadores do Evangelho. Foi que agora os capacitou para que eles também pudessem pregar aqueles que estavam perdidos da casa de Israel. Mas hoje, essa mesma graça é derramada sobre nós, e nós também devemos cumprir esse mesmo papel: expulsar os demônios, curar os enfermos, anunciar o reino de Deus. De graça nós recebemos a graça do Senhor sobre nós, e Ele espera, a expectativa dele é essa, e Ele nos comissiona para isso também. Ele nos chama. Hoje pela manhã eu disse: não é necessário que cada um de nós sejamos ungidos, consagrados. Agora você é evangelista do Senhor. Aqui você é o obreiro da casa de Deus. Você é o evangelista, você vai evangelizar as pessoas. Todos nós, ao receber Jesus, todos nós já recebemos esse chamado dele e fomos comissionados, porque Jesus disse aos seus discípulos, e eu creio que todos nós que estamos aqui hoje somos discípulos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Tem quantos discípulos do Senhor aqui nessa noite? Quantos seguidores do Senhor? Quantos aqueles que adoram o nome dele? Quantos que ouvem a sua palavra, ouvem a voz do Senhor e estão atentos à voz de Deus? Ele diz para seus discípulos: vão a todas as nações, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe o que é isso? Ele nos chamou para sermos missionários. A missão de Jesus aqui na terra, ele foi enviado pelo Pai para pregar o Evangelho da salvação e da vida eterna. E hoje, nós que estamos aqui, fomos também chamados, convocados por Ele, a pregar o seu Evangelho, anunciar que é chegado o reino de Deus em Vila Nova,
é chegar no reino de Deus na sua casa, na sua família, é chegar no reino de Deus aonde quer que você esteja, na sua profissão, no seu trabalho. Você evangeliza, você prega, você fala daquilo que Jesus fez na sua vida e daquilo que Ele tem para fazer na vida daqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então, de graça receber, de graça dais. Em João capítulo 1, versículo 17, vai dizer que a graça e a misericórdia, elas vieram através de Jesus. Você está com Jesus, Jesus está em você, então a graça e a misericórdia dele também já estão manifestadas na sua vida. Você tem que exercer aquilo pelo qual o Senhor te chamou para fazer, porque diz assim, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei, ela teve a sua função, ela teve o seu propósito cumprido, e foi Moisés que trouxe e entregou para o povo, para que Deus manifestasse no meio do povo, estabelecendo limites, estabelecendo preceitos, conceitos da parte de Deus, e o povo pudesse ser corrigido por ele. Mas agora, a lei foi abolida? Não, ela foi cumprida através de Jesus, e agora Jesus manifesta em nós a sua graça. Mas alguém vai dizer, olha, o tempo da graça é muito fácil. Parece que é, meu irmão, mas não é tão fácil assim não. Na graça, Jesus disse, olha, se alguém bater na sua face, você dá outra para ele. É o tempo da graça. Se alguém te tirar a sua túnica, se tirar a sua capa, você vai e pega e dá a túnica para ele. Se alguém te convidar para você andar 1 milha, você anda 2. Então, esse tempo da graça, ele é muito mais difícil, porque no tempo da graça nós somos chamados para perder, não é para ganhar. Mas quando nós perdemos, nós ganhamos, porque se nós abrimos mão de sermos os primeiros para ser os últimos, a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Então, quando nós estamos em último, parece uma expectativa negativa que nós estamos perdendo, mas com o Senhor nós estamos ganhando. E quando nós abrimos mão de algo que parece ser valoroso para nós, nós tiramos satisfação das pessoas, porque as pessoas nos maltrataram, nos caluniaram. Talvez seria a impressão que era correta. Não, mas Jesus falou, peraí, se você foi injuriado, se você foi caluniado, você tem que fazer igual Jesus. Ele não revidou a nenhuma dessas situações. Nós temos que ser imitadores do Mestre. Então o tempo da graça é um tempo mais difícil no que diz respeito ao cumprimento da graça. Mas na graça nós temos um favor de Deus muito maior, porque na lei, se a lei condenasse pela morte, não tinha escapatória da morte. Mas no tempo da graça você tem a saída, que é o arrependimento e a confissão do pecado, e se posicionar com o Senhor de maneira diferente. Peraí, até hoje eu pecava, até hoje eu fazia o que era mal, mas agora eu me arrependo, eu confesso ao Senhor, e Deus fala assim, olha, esse seu pecado não vai prevalecer mais, eu estou te perdoando, e sabe o que eu vou fazer com esse pecado seu? Eu vou lançá-lo no mar do esquecimento. Então é a graça de Deus que faz isso sobre nós. Ela pega o nosso pecado e lança no mar do esquecimento. Para quê? Para que nós possamos perseverar na graça de Deus. E aí eu te convido a ler mais um texto, em Atos 13:43, aonde os apóstolos foram ali chamados, mas eles anunciaram o Evangelho, e aquelas pessoas que creram nesse Evangelho, eles motivaram essas pessoas para elas perseverarem na graça de Deus. Você tem essa disposição para perseverar? Deus quer que nós perseveremos, sabe por quê? Aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Olha o que está escrito no versículo 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, quem? Paulo e Barnabé, falando-lhes a quem? Aos prosélitos piedosos, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Falou com eles, olha, nós estaremos com vocês aqui no próximo sábado, sim, mas que vocês continuem, que vocês
permaneçam nessa graça que alcançou a cada um de vocês. Nós não podemos decair da graça, nós não podemos sair debaixo dessa graça, porque senão vem aquilo que é mal, aquilo que é ruim, condenação e tantas coisas, tantos sofrimentos sobre a nossa vida. Mas se nós estivermos debaixo da graça, nós vamos conseguir vencer, nós vamos superar, porque agora nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Olha o que está escrito em Romanos 6,14. Vamos ler o 12 também, do 12 ao 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então Paulo estava dizendo que o pecado não era para reinar, não era para estar mais sobre a nossa vida. Mas ele diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Sabe o que é isso, gente? É se prostituir, é pecar, fazendo algo que desagrada a Deus. Não só prostituição, mas tem muitos pecados que se cometem com o próprio corpo, não é isso? Bebendo, fumando, se drogando, fazendo tantas coisas, porque isso te coloca debaixo da lei. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. O nosso membro agora, o nosso corpo, é para adorar a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com aquilo que nós temos. Nós estávamos aqui no louvor abençoado, louvando a Deus com as nossas vozes, com as nossas palmas, o nosso corpo, né? Alguns até dançando na presença do Senhor, e isso é bom, usando o corpo para glorificar a Deus, usando o corpo como instrumento de adoração, mas também para trabalhar na obra de Deus. Nós usamos o nosso corpo, não mais vamos usar o nosso corpo como instrumento para o pecado. Eu estava uma vez no presídio, e esse presídio é lá em Itaúna, é um presídio da APAC, e lá os presos faziam vários artesanatos, como faz aqui no Iguaçu, um projeto muito bom de ressocialização, e ali os presos fazendo aqueles artesanatos mais bonitos, de madeira, de papel, de linha, então coisas boas e úteis, né? Como algumas coisas, cadeiras, né? As pessoas sentarem, bancos e outras coisas mais. E alguém falou assim: essas mãos que antes cometiam crimes, pessoas que vendiam drogas, pessoas que estavam ali traficando ou até mesmo matando, roubando, as mesmas mãos que antes eram instrumentos para o pecado, para a morte, para a destruição, agora eram mãos que estavam confeccionando coisas boas. Em outras palavras, o texto diz isso, que o seu corpo antes era um instrumento para o pecado, mas agora é um instrumento para a adoração a Deus. É isso que Deus quer de nós: trocar, mudar, transformar. É o que Deus opera na nossa vida, essa mudança. É Ele que opera em nós. E no versículo de número 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quem é que vai dominar você agora? O Espírito Santo de Deus. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça nos alcançou para que esse pecado não domine mais sobre a nossa vida, porque no momento que nós nos arrependemos e nos posicionamos com Deus, Ele deixa de ter efeito sobre a nossa vida, porque se nós confessarmos os nossos pecados, né, em 1 João 9, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então perdoou o pecado, Ele limpou a nossa vida, nós nos tornamos limpos diante do Senhor, e agora nós estamos debaixo da graça. E a graça agora é para nós continuarmos perseverantes diante do Senhor. Então, se pela graça, já não é mais também pelas obras. Olha só o que está escrito em Romanos 11, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então tudo é pela graça de Deus, não é por aquilo que eu faço, não é mérito meu, mas o mérito é do Senhor, que estendeu a sua graça sobre a minha vida. Então é Ele que é glorificado. Talvez alguém chegue, né?
mas tudo que nós fazemos na casa de Deus é para a glória do Senhor. Se nós somos bons instrumentistas na casa do Senhor, é para a glória do nome dEle. Se nós somos bons pregadores da palavra de Deus, é para a glória do nome do Senhor. Se nós somos alguém que presta o serviço na casa do Senhor, bons professores, bons administradores da casa do Senhor, é para a glória do nome do Senhor. Já não é pelas obras, mas é pela graça, é tudo pela graça de Deus. E a graça de Deus, ela traz salvação, e a salvação que vem para nós também é pela graça. Olha o que está escrito em Atos 15, versículo 11, para você ver. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que o foram. Então a graça do Senhor Jesus trouxe salvação. Efésios 2:5. Efésios 2, versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 2 Tessalonicenses 2,16. Nós estamos falando de uma graça salvadora. Olha o que diz: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Mais uma vez, 2 Timóteo 9, olha o que diz que a graça de Deus faz sobre nós: salvação, vida eterna, tudo pela graça de Deus. 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A salvação vem pela graça. Tito, capítulo 2, um pouquinho à frente de Timóteo, da 2 Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo 11, olha o que diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Capítulo 3, versículo 7: a fim de que, justificados por graça, é a graça de Deus que nos justifica, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Para terminar, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento, todos os profetas, eles inquiriram, eles profetizaram, eles falaram a favor dessa graça que hoje nos alcançou. É essa graça de Deus. E eu quero te dizer nessa noite que a graça do Senhor, ela está sobre a sua vida, e essa graça se manifestou salvadora sobre você, para te dar condição de te sustentar debaixo dessa graça. Você vai vencer, você vai lutar, você vai conseguir romper em fé na graça de Deus que opera na sua vida e manifesta o seu poder em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos neste momento. Pai, nós falamos muito a respeito da graça do Senhor nessa noite, e essa graça se manifestou aqui no nosso meio nessa noite, alcançando vidas para o teu reino. No meio da mensagem, eu creio que tem pessoas já sendo motivadas, meu Pai, a te servir melhor, tendo pessoas, meu Pai, sendo transformadas pelo teu poder, pessoas que ouviram a tua palavra, meu Deus, estão agora conscientes que mesmo que haja lutas e dificuldades, que é aquilo que o Senhor falou que aconteceria na nossa vida, mas nós somos sustentados a cada dia pela graça do Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu favor.
manifestou na nossa vida. E nós te louvamos por essa igreja, por essas pessoas, por aqueles que estão, meu Pai, recebendo essa mensagem, essa palavra, por esses que estão, meu Deus, sendo, meu Deus, comissionados pelo Senhor para levar a palavra do Teu Evangelho, pela graça do Senhor, assim como o Senhor achou graça em Noé, e ele se tornou um pregoeiro da justiça de Deus, e ele conseguiu conquistar, pela graça do Senhor, a salvação da sua casa, da sua família, que cada um de nós também, que já fomos alcançados pela graça do Senhor, que essa graça se estenda em toda a família, meu Pai, em toda a nossa casa, em toda a nossa vizinhança, aqui em Vila Nova, Manhuaçu, Minas Gerais, no Brasil, a graça salvadora do Senhor se manifeste para a glória do nome do Senhor Jesus, e quem recebeu, glorifica o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Nós já estamos terminando. E culto na quarta-feira, culto de oração. Você